Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. Sática Ótica. Aniversário 50 anos e quem ganha é você. 50% de desconto no segundo óculos. Casa da Homenagem, Avenida Cesar Alvim, 1216. Cobrimos ofertas no atacado. No Band Cidade de hoje, você vai ver. Polícia realiza a maior apreensão de fios de cobre furtados ou roubados nos últimos tempos em Uberlândia. Reflexo da pandemia. Pesquisa aponta crescimento no número de consumidores de alimentos orgânicos no Brasil. Ainda no vermelho, mesmo com a recuperação dos reservatórios das hidrelétricas no período das chuvas, taxa extra nas contas de luz deve continuar pelo menos até abril. Divulgado o novo cronograma de vacinação contra a Covid para crianças entre 5 e 11 anos em Uberlândia. Futebol, Uberlândia Esporte encara Atlético Mineiro pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Hoje é quarta-feira, 2 de fevereiro. Essas e outras notícias a partir de agora no Band Cidade, que está no ar. Olá, boa noite. Band Cidade só começando e, claro, com muita informação para você. A gente abre esta edição falando da maior apreensão de fios de cobre furtados ou roubados nos últimos tempos realizada pela Polícia Civil de Uberlândia. É o que você confere agora na reportagem de Pedro Corsini. As 3 toneladas de cobre estavam escondidas no fundo de um galpão de reciclagem no bairro Nossa Senhora das Graças, em Uberlândia. O material foi furtado de um depósito no bairro Martelena, no dia 18 de janeiro. Esta é a maior apreensão feita nos últimos 2 anos. Nós estamos investigando a atuação de uma organização criminosa, Morcrim, que estaria envolvida diretamente com a prática desse crime, que envolve o quê? Necessariamente pessoas que arrancam os fios, pessoas que transportam, comercializam e posteriormente derretem esse material para ser comercializado como sucata, como recicláveis. A dona do galpão, uma mulher de 31 anos, foi ouvida e vai responder por receptação qualificada. Através dela, a polícia conseguiu localizar mais 3 suspeitos que vão responder pelo crime de furto. A investigação vai ainda apurar indícios de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, já que a venda da mercadoria não era registrada. Caso ela tivesse sido presa em flagrante, nós teríamos o prazo de 10 dias para concluir o inquérito. Como nós continuaremos com as nossas investigações, foi mais prudente nós termos uma conduta pautada exatamente na dilação de prazo para podermos continuar as nossas investigações. Isso é de extrema importância porque nós entramos numa questão processual. Eu tenho que fechar o inquérito em 10 dias. Isso vai atrapalhar a continuidade das nossas investigações, que vão envolver também a lavagem de capitais e sonegação fiscal. Por que sonegação fiscal? Eu tenho uma entrada ilícita, sem arrecadação dos tributos. Eu vendo isso de forma ilícita também. Então não há o recolhimento de tributos, tanto num primeiro momento, quando seria da compra, da aquisição desses produtos, quanto também da comercialização, da venda. E um grande congestionamento foi registrado hoje à tarde na MG 497, sentido Prata, após uma carreta carregada de combustível perder o controle e sair da pista. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para apoiar o guincho na retirada do veículo e liberar a via. Felizmente, não houve feridos. E um caminhoneiro morador de Araguari morreu após bater de frente contra uma carreta na BR-365 em Patrocínio. De acordo com os bombeiros, ao chegarem no local, chovia muito e somente após a chegada da perícia, os militares conseguiram realizar o salvamento da vítima, que estava presa às ferragens. Já o condutor da carreta não teve ferimentos. Agora vamos falar de um problema que os moradores de Uberlândia enfrentam todos os dias e que é ainda mais frequente nesse período de chuvas, os buracos. Por isso, a Prefeitura começou uma força-tarefa para tentar tampar a maioria deles aqui na cidade. A rua Joseph Smith, no Laranjeira, está que é só buracos, de todo tamanho, de ponta a ponta. Assim como a Sebastião Rangel, no Santa Mônica,
assim como a Ana Godoy, no Segismundo Pereira, e em outras dezenas e dezenas de ruas e avenidas de Uberlândia. E todo ano é assim no período de chuvas. Tem cada loca que, se um carro ou uma moto caírem dentro, o resultado é imprevisível. O trânsito fica perigoso por conta das manobras exigidas dos motoristas e acidentes por causa de buracos acontecem com frequência. E por que essa situação se repete todo começo de ano? Nós estamos tratando de pavimento de 40, 50 anos de vida útil, de maneira que não tem mais a durabilidade. Ele está apenas uma camada fina. Para diminuir os riscos, os prejuízos e os transtornos causados pela buraqueira na cidade, uma operação tapa-buracos é feita nos pontos mais críticos ou mais movimentados, mesmo debaixo de chuva. Mas tem que tirar a água dos buracos para depois aplicar um produto, uma espécie de cola, antes da massa asfáltica em alta temperatura. É o chamado serviço paliativo, segundo o secretário. O material, a quantidade já foi eliminada e não tem mais a liga. O material não tem mais liga já para segurar e agregar os produtos. O material fino e o material grosso. De maneira que isso aqui é o tapa-buraco, é o paliativo. A operação é feita nos trechos com maior incidência de buracos ou de movimento maior, ou até atendendo o chamado da comunidade. Nós temos, primeiro, a população informa também em alguns pontos. E, no geral, a equipe da Secretaria de Obras tem pessoas de moto que circulam no bairro todo e faz o mapeamento de toda a situação das ruas que vão ser recapeadas, vai ser tapados os buracos. A gente faz um intervalo rápido no Band Cidade. Na volta a gente traz as notícias do agronegócio. Tem coisas na vida que até dá para você adiar. Já outras você pode até escolher se faz agora ou mais tarde. Mas quando o assunto é o seu futuro, é melhor não deixar para depois. Vestibular Online Uniplac. Cursos a partir de R$ 199 mensais. Escolha o seu agora e faça as provas no conforto da sua casa. É fácil, rápido e seguro. Matrículas abertas no site. Não adie sua formação. Venha para a Uniplac. Com o ensino acolhedor, despertamos em nossas crianças a segurança para explorar o mundo e entendê-lo. Despertamos a paixão pelo conhecimento, a busca por aprender sempre e a olhar com criatividade para as questões do mundo. Porque nossa escola inspira descoberta. Em nossa escola, despertar é inspirar. Colégio FG. Matrículas abertas. Ô Zé, despejei o balde. Obrigado, bem. Você tá sabendo que a prefeitura vai trazer melhorias para nós aqui do campo? Sei não, viu? Como é que eles vão ajudar, sendo que eles nem sabem do que nós precisamos? Pois é, aí é que tá. A prefeitura tá fazendo um censo rural justamente para conhecer de perto as nossas necessidades. Mesmo? Como a gente cuida da nossa fazenda, vamos fazer entrevista, ver o que a gente faz, como é que a gente trabalha, tudo para criar ações para que atenda a gente. Já fiquei sabendo que eles podem melhorar as estradas, as escolas e as unidades de saúde e irão fazer os investimentos necessários para melhorar a vida do campo. É só a gente abrir a porteira e deixar eles entrar. Diz que eles vão vir com um crachá no pescoço. É só ficar de olho. Uai, bom demais, bem! Censo Rural Municipal. Porteira aberta para o desenvolvimento do campo. Uberaba Governo Municipal. Agronegócio. Oferecimento. Troncos Triângulo. Os melhores equipamentos para você, pecuarista. O número de consumidores de orgânicos no Brasil cresceu 63% em 2021. É o que revelou uma pesquisa que apontou que a pandemia foi um dos fatores que impulsionaram esse crescimento. Veja na reportagem. O Rafael Coimbra, produtor de orgânicos da região de Santa Cruz da Conceição, em São Paulo, sentiu esse crescimento nas vendas diretas ao consumidor. Antes, ele entregava cerca de 230 cestas por semana e logo no início da pandemia chegou a entregar até 400. Como os restaurantes estavam fechados por conta da pandemia, a produção do Rafael deu conta de atender essa nova demanda.
A procura começou a aumentar de fato em abril de 2020. Eu acho que muito porque as pessoas estavam com aquele medo de desabastecimento no mercado, né? Então, a partir de uma relação direta com o produtor orgânico, eles tinham essa garantia de que esse alimento seria entregue para eles, né? O produtor Alex Lee, que também produz em São Paulo, sentiu o aumento da procura por produtos específicos, como batata, cebola, cenoura, tomate e abobrinha. O que realmente a gente viu de diferente é que eles aumentaram em outros canais de compra. Então, normalmente, os produtos orgânicos são muito buscados em supermercados, assim. O aumento de demanda foi muito sentido em vendas de internet, cestas que são entregues em residências de casa em casa, né? Mercados menores de bairros, esse tipo de coisa que antes não tinham esses produtos. Então, nisso, realmente, o mercado cresceu significativamente. Em 2021, o número de consumidores de orgânicos cresceu 63% no Brasil. É o que mostra uma pesquisa feita pela Organis, a Associação de Promoção dos Orgânicos, em parceria com uma consultoria. Com o público de todas as regiões brasileiras, o estudo indica que são consumidores novos, influenciados pelo contexto da pandemia. Quase 50% dos entrevistados disseram que a preocupação com a saúde é o principal motivo para a preferência pelos produtos orgânicos. No mundo inteiro cresceu os orgânicos e no Brasil não poderia ser diferente, já que a gente é um celeiro agrícola e tem muito chão ainda para crescer. E é muito interessante ver que em relação a 2019, crescemos mais de 60%, ou seja, a pandemia ela trouxe uma valorização desses produtos e muita gente se dispôs a pagar pelo seu preço, porque começaram a entender o seu valor. Um dos efeitos positivos das chuvas e a recuperação dos reservatórios nas hidrelétricas não foram suficientes ainda para reverter a bandeira vermelha. A taxa extra nas contas de luz deve continuar pelo menos até o mês de abril. Para fazer boas fotos dentro do estúdio, a luz artificial é essencial no trabalho do Jean. O problema é quando chega a conta de energia elétrica. Em média, ele gasta R$ 850 por mês, situação que piorou ainda mais com a bandeira de escassez hídrica, cobrada desde setembro. Verão, a gente gasta mais com ar-condicionado e aqui no estúdio, muita iluminação também necessária para o trabalho. Nós precisamos de luz todos os dias para poder fotografar no estúdio, senão não tem trabalho. A cobrança extra acontece por causa da crise hídrica, mas os reservatórios das hidrelétricas, que em novembro atingiram o menor nível em 90 anos, começaram a se recuperar com as chuvas. De acordo com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o subsistema Sudeste e Centro-Oeste atingiu ontem 41,17% do volume total dos reservatórios. No Sul, 35%. No Nordeste, ultrapassou os 70%. E no subsistema Norte, já está em quase 90%. Mesmo com a recuperação dos reservatórios, a bandeira de escassez hídrica deve continuar sendo cobrada nas contas até abril, como era previsto pelo Ministério de Minas e Energia. O governo diz que o custo aumentou principalmente por causa da contratação das termoelétricas, que produzem energia mais cara que as hidrelétricas. A gente fez uma contratação de energia durante a crise que vai implicar custos elevados no médio prazo. Então, a tarifa que vem crescendo acima da inflação nos últimos 10 anos, ela deve continuar pesando no bolso do consumidor no médio prazo. Em Patos de Minas, 4 grupos familiares começaram um processo de regresso para as casas após ficarem desabrigadas devido à cheia do rio Paranaíba no último dia 11 de janeiro. Outras 18 que estavam nas escolas municipais Frei Leopoldo e Maria Inês de Queiroz já retornaram aos lares na última sexta-feira. O retorno contou com o apoio da Secretaria de Obras Públicas e de outros órgãos, além de voluntários convocados pela campanha Patos Solidária. De acordo com a Prefeitura, as últimas 21 famílias que estavam desalojadas também retornariam para casa até esta quarta-feira. Mais uma pausa rápida no Band Cidade. Na volta a gente traz os dados atualizados do coronavírus e também do novo cronograma de vacinação para as crianças em Uberlândia. Troncos triângulo, o ideal para a humanidade.
do seu gado. Troncos Triângulo, Troncos Triângulo, é a certeza do melhor resultado. Eu indico Troncos Triângulo porque é o equipamento para você pecuarista. Hoje é o melhor custo-benefício do Brasil, que atende em todos os estados, uma entrega eficaz, eficiente, em curto prazo, além de poder dar uma facilidade de pagamento. A gente sabe que a pecuária, a conta tem que fechar. Então, no dia a dia, você tem a oportunidade de poder investir e pagar com tranquilidade. Então, eu indico o Troncos Triângulo por ser uma empresa que acredita na pecuária, acredita no crescimento do Brasil, acredita no agronegócio e procura trazer um equipamento de excelência para você obter o melhor resultado. Valorize seu rebanho e invista. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista. Olha o verão, hein, gente? E tem oferta no Barrões para você aproveitar. Açúcar Delta 5 quilos, 16,39. Milho verde predileta sachê, 1,99. Coxa de frango Seara, 1 quilo, 8,99. Contrafilé reserva, 41,90 o quilo. Guaraná Mineiro, 1,5 litro, 3,59. Devassa por malte 350 ml, 2,59. Água sanitária Tuf 2 litros, 3,99. As ofertanças de verão Barramos chegou com tudo. É para economizar de verdade. Em Uberlândia, as mulheres têm uma forte aliada, a Prefeitura, que acabou de criar o programa Cuidado Íntimo, para distribuir absorventes gratuitos para as alunas da rede municipal, numa ação inovadora no país. Os absorventes já chegaram e está tudo pronto para o início deste programa de proteção às nossas adolescentes. Prefeitura de Uberlândia. Juntas somos mais fortes. Agora, informações importantes para você que está reformando ou construindo. E eu falo aqui da Nacional Piso Distribuidora. Cerâmica retificada 61 por 61 extra, R$ 37,90. São promoções de verdade. Pastilha para piscina Porto Ferreira base branca, R$ 60. E o atendimento é de primeira. Cristalato 74 por 74, classe A, de R$ 62,28 por R$ 55,90. Porcelanato régua madeirada, próprio para piscina, de R$ 106 por R$ 87,90. Venha direto ao lugar certo. Venha para Nacional Piso Distribuidora. Floriano Peixoto 4212 e João Naves de Ávila 4535. Band Cidade de volta e agora a gente atualiza os dados do coronavírus. Em Minas Gerais, nas últimas 24 horas, o estado registrou mais 39.271 novos casos e 109 mortes. Em Uberlândia, nas últimas 24 horas, 1.781 novos casos foram registrados e 2 pessoas morreram. Já Uberaba foram 625 casos e 3 óbitos registrados nas últimas 24 horas. E tem novo cronograma de vacinação contra a Covid aqui em Uberlândia para as crianças entre 5 e 11 anos de idade. De acordo com a Prefeitura, uma força-tarefa será realizada para garantir a imunização da garotada. Portanto, os pais ou responsáveis devem ficar atentos ao SMS e e-mail. Em Uberaba, nesta quinta-feira, também tem vacinação com aplicação para as crianças maiores de 5 anos sem comorbidades. Tem também dose de reforço para maiores de 18 anos que completaram 4 meses após a segunda dose, além de primeira e segunda dose para maiores de 12 anos. Foi divulgado hoje em Araguari o primeiro índice rápido de infestação do Aedes aegypti 2022. Segundo a pesquisa, a média de infestação do mosquito na cidade está em 4,8%, valor considerado preocupante por representar um risco alto de epidemia de dengue. De acordo com a Prefeitura, em alguns bairros, o índice registrado foi de 8%. Os principais motivos que favorecem a proliferação do mosquito são as chuvas e as altas temperaturas, comuns no mês de janeiro. A Prefeitura reforça que já começaram a circular nas regiões mais afetadas os veículos equipados com fumacê e que mutirões de limpeza também estão sendo feitos para combates aos focos do mosquito. Mais um intervalo no Band Cidade, daqui a pouco a gente fala de futebol, porque Uberlândia entra em campo daqui a pouquinho no Parque do Sabiá contra o Atlético Mineiro. Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery.
Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. Sática Ótica, aniversário 50 anos e quem ganha é você. 50% de desconto no segundo óculos. Casa da Homenagem, Avenida Cesar Alvim, 1216. Cobrimos ofertas no atacado. O Carlão Materiais tem o maior estoque de Uberaba. Aqui você encontra de tudo para sua obra. Tem uma coisa maior do que o estoque do Carlão. Calma, careca, eu desconto. Base Deca, válvula descarga, R$ 109,90. Caixa d'água 1.000 litros Bacoff, R$ 379,90. Caixa d'água 5.000 litros Bacoff, R$ 2.999. Toda loja até 10 vezes sem juros. Carlão Materiais, seu shopping da construção. Oi, gente! A Mari Móveis tem ofertas todos os dias para deixar a sua casa mais que linda. E já começou a temporada de bons negócios com pagamentos em até 12 vezes. E este confortável sofá retrátil reclinável de 2,5 metros por apenas R$ 1.990 ou 12 de R$ 199. Viu como tá barato? E tudo pode ser dividido em até 12 vezes. Mari Móveis, a melhor amiga da sua casa. Avenida Guilherme Ferreira, 920, Uberaba. Com estacionamento próprio. Neste domingo tem sorteio especial do Triângulo da Sorte, com uma casa no valor de R$200 mil, mais um carro na garagem, Tigo 3X, é isso mesmo que você ouviu. Uma casa no valor de R$200 mil, mais um carro na garagem, Tigo 3X. É você de casa nova e carro novo, ajude e concorra. No primeiro 10 mil, no segundo 15 mil, no terceiro um Fiat Mobi. E no quarto prêmio uma casa no valor de R$200 mil, mais um Tigo 3X. Isso mesmo, uma casa no valor de R$200 mil, mais um Tigo 3X. Mais 30 prêmios de R$1.000 cada. Ao comprar o Triângulo da Sorte, você contribui com a Pai Brasil. Estamos de volta com o Band Cidade, só fazendo uma correção. Agora há pouco nós mostramos os dados atualizados do coronavírus em Uberaba. Olha só, nas últimas 24 horas foram registrados 675 e não 625. Peço desculpas conforme eu tinha informado. E 2 óbitos nas últimas 24 horas. E daqui a pouquinho, o Uberlândia Esporte entra em campo no Parque do Sabiá contra o Atlético Mineiro. Jogo importante pela terceira rodada do campeonato. O Everton tá ao vivo com a gente, está direto lá do estádio, não é isso, Everton? Tá chovendo por aí. Como é que tá a movimentação e a expectativa dos torcedores? Boa noite. Oi, Léo, muito boa noite para você, boa noite a todos. Muita chuva por aqui, ó. Dá para ver que o pessoal já está usando capa aqui para entrar no estádio. Tem muita gente ainda para entrar e a expectativa, Léo, é alta para esse jogo de logo mais 7h30 da noite, que vai contar com 3.900 torcedores devido à restrição imposta pelo decreto contra a Covid-19 em Uberlândia. São 1.040 lugares para a torcida do Galo e todo mundo deve trazer comprovantes de 2 doses da vacina ou teste para a Covid com resultado negativo de até 3 dias, viu, Léo? Mas também é bom dizer que está proibida aí a entrada de crianças menores de 12 anos, mas em campo o Uberlândia vem de vitória contra o Patrocinense, viu, Léo, no Alto Paranaíba. É o 5º colocado, enquanto o Galo também empatou a primeira e venceu neste último fim de semana. Mas torcida também agitada por aqui, todo mundo entrando, são várias entradas disponíveis aqui. Tem terceira rodada também do Campeonato Mineiro. Uberlândia deve jogar com 3 volantes, como foi no domingo em Patrocínio. E o Atlético deve ter time alternativo, pelo menos no primeiro tempo. Mas, Léo, ainda pelo Mineiro, a gente destaca que 8 horas tem Patrocinense e o RT, Clássico Regional. E todos os gols amanhã no Donos da Bola, dentro do Minas Urgente. Por aqui nós continuamos acompanhando todo mundo preparando para entrar aqui, chovendo, mas não teve desculpa não. Colocaram capinha, muita gente já vendendo capa por aqui, um trânsito até um pouco pesado, né, aqui para o estádio. Polícia Militar, Secretaria de Trânsito e Transporte. Tivemos um probleminha, né? Tá chovendo muito lá em frente o estádio do Parque do Sabiá. A gente viu ali a movimentação dos torcedores de Uberlândia, Atlético, um jogo que promete muito. Completando a rodada, tem Clássico Mineiro, lá em Belo Horizonte, às 9h30 da noite, Cruzeiro e América se enfrentam. Lembrando que o Cruzeiro lidera a competição com 6 pontos e tenta manter 100% de aproveitamento. Esse jogo promete também, em Uberlândia, todos os detalhes amanhã no Donos da Bola. Olha só, e começa no próximo mês a escala de vencimentos do IPVA de 2022 em Minas Gerais. O vencimento que normalmente acontece em janeiro foi alterado para março. A ideia é desafogar o orçamento dos mineiros neste começo de ano.
O governo de Minas também congelou o valor do IPVA, além de oferecer desconto para a população. Aqueles que pagarem o imposto em parcela única terão automaticamente 3% de desconto. Se o contribuinte tiver quitado o IPVA de anos anteriores em dia, terá mais um bônus de 3%, chegando ao total, então, de 6%. Olha, os vanzeiros de Uberlândia se reuniram hoje à tarde em frente ao Ministério Público para reivindicar um aumento no valor pago pelo quilômetro rodado. Segundo o sindicato da categoria, o reajuste de 24 centavos feito pela Prefeitura em janeiro deste ano, passando de R$ 1,94 para R$ 2,18, só será pago em agosto e não é suficiente em razão da alta do combustível, alimentação e demais setores que impactam a vida das pessoas. De acordo com os trabalhadores, o valor justo seria R$ 3,50 por quilômetro rodado. Em nota, a Prefeitura esclareceu que todos os mecanismos legais de reajuste e reequilíbrio já foram concedidos e que a informação já foi passada para a categoria durante uma reunião na última terça-feira. E a Câmara Municipal de Uberlândia retomou hoje as sessões legislativas. Depois das férias, os vereadores de Uberlândia voltaram ao plenário. A primeira reunião ordinária de 2022 trouxe 57 projetos para serem votados. Dentre eles, o PL que quer incluir no calendário da cidade o Dia da Incontinência Urinária, de autoria da vereadora Gláucia da Saúde, do PSDB. Muitos requerimentos foram apresentados. Hoje, na primeira sessão, temos aí alguns projetos não muito importantes, a maioria projetos simples, até mesmo porque temos tribuna livre, temos aí também os vereadores voltando com vontade de apresentar os seus requerimentos, discutir alguns dos seus requerimentos e ter o grande expediente, que acaba até excedendo um pouco das 13 horas, que seria o término das sessões, mas estamos aí preparados para poder estar aí discutindo e apresentando os melhores projetos para a cidade de Uberlândia. Projetos relacionados às chuvas também foram apresentados. Um deles é da vereadora Dandara, do PT, que elaborou o PL para tornar Uberlândia uma cidade esponja. A ideia é adotar mecanismos sustentáveis de gestão das águas pluviais para controle de enchentes e alagamentos. Nós apresentamos esse projeto para que a gente possa desenvolver técnicas que são inclusive fáceis de serem elaboradas para a cidade absorver um pouco mais a água. Então já tem asfalto inteligente que ajuda a absorver. Tem tipos de calçada que a prefeitura já pode adotar nos equipamentos públicos. Tem iniciativas também que podem ser orientação para os moradores, como telhado verde, aumentar a área verde do quintal. Então é uma cidade inteligente. Outras pautas também chamam a atenção. É o caso do mês de combate à exploração sexual infantil, o Maio Laranja. Projeto da vereadora Cláudia Guerra, do PDT. Os crimes sexuais com crianças e adolescentes são muito comuns, em primeiro lugar, com pai, padrasto, tio, algum primo mais velho. E é muito raro a gente encontrar alguma família cujas crianças não tenham passado por algum assédio sexual, algum crime violento, estupro. E nesse sentido, essa lei, o Maio Laranja, ele está em sintonia também com um projeto que está para ser apreciado lá no Senado Federal, com relação a esses crimes e também exploração sexual de crianças e adolescentes. Para este ano de 2022, dos 27 parlamentares aqui de Uberlândia, 10 são pré-candidatos a deputados estaduais e federais. Os nomes ainda não foram divulgados pela casa. Ainda está muito cedo, não podemos citar nomes, até mesmo para não queimar o parlamentar. Então, articulações sempre existem e dá para conciliar as duas coisas, aquele pré-candidato a deputado, seja na Assembleia de Minas ou na Câmara dos Deputados, tem o seu tempo, o seu espaço para estar aí fazendo as suas parcerias, as suas campanhas e mostrando o seu melhor projeto. E o Band Cidade de hoje termina aqui. Ótima noite e até amanhã.